Bom, boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme para mim. Eu quero começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui, né, por essa escuta, pelo convite da Michele. Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com vocês esses anos que eu vivi, né, em Medina Leopoldina. Só explicar um pouquinho. Ainda sou professora, porque eu estou de licença em São Paulo, né, eu sou da Prefeitura de São Paulo. Mas eu tinha o sonho de morar em Brasília. Estou vivendo esse sonho agora e estou cada dia mais encantada. Fui parar num lugar ótimo, que é o Paranoá, com pessoas incríveis. A escola, eu fui escolhida, assim, foi tudo... A Michele, inclusive, que me recebeu quando foi na hora da escolha. Então, assim, é um prazer. Eu sou muito grata por estar aqui e por esse momento de escuta. Quando eu contei para minha diretora o convite que eu recebi, né, para trazer a experiência nossa lá da escola, eu falei para ela, me ajuda, né, me atualiza, porque eu estou há 2 anos afastada da escola, que eu estava na coordenação do CEL Butantã, que é algo parecido com a Escola Parque que vocês têm aqui. É um projeto semelhante. Então, eu estou há 2 anos longe da escola, né? Então, eu falei para ela, me atualiza, né? Eu acompanho ainda, porque eu continuo no grupo do WhatsApp da escola para acompanhar as novidades, acompanho o Facebook, mas eu pedi para ela me ajudar, né? E ela, como sempre, uma generosidade enorme, falou, não, eu confio em você, manda ver e depois conta pra gente como é que foi. E aí eu achei esse vídeo, onde vários atores da escola narram um pouco o que é essa experiência, e eu me senti muito mais à vontade de poder começar a minha apresentação com eles falando, com essas pessoas que vivem essa história, né? Professoras, crianças, as famílias. Então, acabamos de ver outro vídeo, né? Acho que vai ficar um pouquinho... ele não é muito longo, não, mas eu acho melhor começar a apresentação mesmo com essas pessoas falando, eu me sinto mais à vontade se a gente começar assim. Então, eu peço licença para passar mais um vídeo. Quando eu vim para cá, as pessoas me perguntaram, né? Nossa, mas você vai trocar sua escola, você está num paraíso, né? Que loucura que você vai fazer, vai para Brasília, que ideia é essa? Até comentei com minha colega, vocês viram também as imagens, né? O contraste que é essa cidade, né? Na apresentação, aquele mar de prédios, eu falei, lógico que eu vou trocar esses prédios por esse céu de Brasília, óbvio. Mas na questão da escola, realmente é meu ponto fraco e por isso que minha alegria de poder estar aqui compartilhando e contando um pouquinho sobre ela. Então, a diretora comentou, né, sobre o PPP da escola, né, o projeto político-pedagógico, que ele tem base em 3 eixos principais, que é a arte, a brincadeira e a educação ambiental. E como que isso se dá na prática, né? Acho que eu também tenho pesquisado, estou tentando aí um mestrado também nessa área, a gente vê muitas experiências exitosas fora do país e tudo mais, e inclusive em São Paulo também tem muitas vivências bacanas, acho que não sei se já passou aqui o vídeo Territórios do Brincar, enfim, são escolas que estão avançando, que estão trazendo uma proposta diferente, mas tem sempre aquele porém, são escolas particulares, né, é um diferencial, nada contra a escola particular, mas o nosso pé é na escola pública, né, então a gente pensa sempre como trazer isso, como isso tornar uma política pública. Então, nosso desafio é esse, é mostrar que sim, que a escola pública também pode ser de qualidade, também pode ter esse respeito pela criança, né, também é possível de acontecer. Então, como que a gente pensa esse PPP, de concretizar esses 3 eixos? No protagonismo das crianças e dos adultos, a gente tem... eu sempre vou falar gente, porque, né, eu sou de lá. Mas a preocupação nossa, assim, de trazer... a gente só consegue estimular na criança esse protagonismo se os adultos também têm liberdade de pensamento, se eles também são autônomos, se eles também são protagonistas, né? Então, a gente tem vários projetos que buscam trazer isso à tona. Então, por exemplo, as oficinas que acontecem no turno da tarde, eu vou explicando, ao longo da minha fala, eu vou explicando mais ou menos o funcionamento que é bem característico, tem umas diferenças grandes entre, né, como funciona aqui e lá. Como a diretora falou, lá o turno são de 8 horas. Não são todas as escolas que funcionam 8 horas, a maioria são 6 horas. Mas essa é uma considerada de escola em turno integral, então o funcionamento é de 8 horas. No turno da manhã, as crianças ficam com uma professora e no turno da tarde ficam com outra. Então, elas têm 2 professoras, mas elas não se encontram. A gente não trabalha no mesmo horário, são horários distintos. E no período da tarde, a gente pensa assim, a criança está aqui o dia inteiro. Então, a gente não pode repetir o que ela fez de manhã, não pode ser a mesma coisa à tarde, né? Porque vai ficar cansativo, vai ficar maçante. Então, tem que ter propostas novas. Então, no turno da tarde, criou-se as oficinas por interesse.
Então, as crianças, elas se organizam, as professoras, aí que entra o protagonismo, tanto da criança quanto do adulto, porque as professoras, elas oferecem aquilo que é que ela tem habilidade, que ela gosta de trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho habilidade com ateliê de artes, né, mais do que ficar no parque. De repente, eu me canso, eu tenho problema de pele, não posso ficar no sol. Então, essa professora, ela escolhe o que ela vai desenvolver no ateliê de artes. E não só as professoras estão envolvidas nisso, também tem o quadro de apoio, que acho que vocês viram algumas falando, né? A gente tem funcionários do quadro de apoio, são auxiliares, são pessoas que ficam junto com a gente, não ficam na sala, é só uma professora mesmo, a gente não tem tem a figura do educador social e tudo mais, a gente não tem essa pessoa, mas tem pessoas na escola que dão esse apoio, mas elas dão apoio para todas as salas, e no caso dessa escola são 8 salas. Então, elas, por exemplo, a diretora percebeu que elas tinham uma habilidade com costura. Muitas delas levavam o seu bordadinho ali, enquanto estava no refeitório olhando as crianças, estava lá fazendo o seu bordado. Então, ela convidou, vocês não querem, então, pensar numa oficina de costura? Não querem, vamos montar um ateliê de costura? Porque a escola também tem outro projeto, que é o de teatro, que quem faz esse projeto do teatro também são os funcionários do quadro de apoio, não são as professoras. Então, a ideia é essa, é pegar o que a pessoa já tem de habilidade, o que ela tem de interesse e potencializar essa capacidade de cada um. E aí, por exemplo, o diálogo e a escuta, né? Esse ouvir e sentir, a escuta atenta, né? O que a criança expressa, porque ela se expressa de diversas maneiras, né? Não só oralmente. Então, a gente precisa estar sempre com esse ouvido, essa escuta atenta, porque a gente fala muito em dar voz às crianças, mas as crianças, elas têm voz. Mesmo aquelas que têm alguma deficiência de fala, elas falam de outras formas, com outras linguagens, mas elas falam. Então, o que a gente precisa é dar ouvido para as crianças, né? Porque voz elas já têm. A gestão democrática e compartilhada, ela acontece envolvendo todos os atores da comunidade escolar, né? Então, não só crianças, equipe técnica, a família está muito presente na escola, né? Acho que vocês viram no vídeo o que cantou e deu entrevista, ele é o conselho, ele é presidente do conselho de escola atualmente. Também tem isso, não é a direção da escola que assume a presidência, porque a gente entende que uma gestão democrática fica complicado, né? A diretora ser a presidente do conselho, então esse cargo ele é ocupado ou por professoras, ou a gente prioriza mesmo alguém das famílias, né? Da comunidade escolar. O currículo centrado na criança, né? Então, essa organização dos tempos e espaços, ele tem a preocupação de atender a necessidade da criança, né? Não é a vontade do adulto, não é a ótica do adulto, que é muito diferente da criança. É a gente sair daquele lugar do adultocentrismo, que é muito confortável, né? A gente pensa no nosso bem-estar e muitas vezes isso acaba inibindo e prejudicando mesmo as crianças, porque a gente não tem essa coisa que foi comentada, né? De se colocar na altura da criança, na postura da criança e de se colocar no lugar dela mesmo. Então, os tempos e espaços são pensados mesmo para atender às necessidades e os interesses das crianças. E aí a gente trabalha com projetos, tem os projetos das turmas e o projeto da escola. Todo ano a gente escolhe um tema, porque lá a nossa formação acontece 1h30 depois do nosso horário de trabalho. Não tem aqui a coordenação estendida como vocês têm. A gente tem uma formação de 1h30 diariamente, com todas as professoras. São 4 dias da semana. Então, nesse horário, a gente escolhe um tema que vai permear o ano inteiro, um tema de estudo. Então, por exemplo, o ano que eu estava lá, o último ano, o nosso tema foi a linguagem da dança. Então, a gente percebeu que muita gente não sabia como trabalhar. A gente reconhece que a dança é uma linguagem importante para as crianças, mas nenhuma das professoras tinha nenhuma formação, nem quando criança, nem como pedagogas. Então, a gente fez uma assessoria, a gente contratou uma assessoria com verba da escola mesmo, com dinheiro da APM, para poder entender como trabalhar a linguagem da dança com as crianças, né? Então, esse era o projeto da escola. Mas, ao mesmo tempo, cada turma desenvolve o seu projeto. Então, no começo do ano, a gente tem aquela semana também de acolhimento, que tem aqui, que é importantíssimo ter, né? De receber as crianças, de ter esse tempo reduzido, também acontece lá. E é nesse momento que a gente vai sentindo os interesses. Qual é a cara da turma? Qual é a característica daquela turma? Então, é quando a gente tira o nome da turma, que acho que vocês viram, turma do bolinho, turma do sapo. Eu já tive turma da tartaruga, obviamente.
E aí, a partir dos interesses da turma, a gente tira um projeto e aquele projeto vai permear também ou o ano inteiro ou o semestre, aí vai do ritmo de cada turma. E aí, esse projeto é o que vai determinar o currículo daquela turma. Então, por exemplo, passeios, né? Diferente de você chegar e falar, vamos passear vamos para um teatro X. É bacana, interessante? Mas... Puxa, mas essa turma está estudando os planetas. Era muito mais legal se a gente fosse para o planetário. E a gente sabe questão de verba, que é difícil também lá, né? Conseguir ônibus. Então, se a gente pudesse, a gente ia no teatro, no planetário, no parque, em todo lugar. Mas a gente tem que priorizar alguns passeios, então por que não priorizar aquilo que tem significado para aquela turma? Então, cada turma desenvolve um projeto ao longo do ano, além desse projeto maior, que é da escola como um todo. Aí eu já estou falando da formação, né, reflexão sobre a prática, são permanentes nesses horários coletivos de estudo. E também, além de fazer esse estudo, a gente compartilha experiência, é um momento muito rico, porque a gente troca, né? A gente fala, puxa, eu estou com um menino danado lá na minha sala, eu não sei o que fazer. Então, a gente vai conversando, a coordenadora participa, muitas vezes a diretora também, e essa diretora, ela é muito presente, gente, ela está em todos os momentos, ela participa sempre. Lá a gestão é a direção, assistente de direção e a coordenação. E lá a gente, infelizmente, porque eu acho muito mais bacana a experiência daqui, que é eleição, lá não, lá é concurso público. Então, essas pessoas, elas são, né, passam no concurso e pode ser que nunca trabalharam com educação infantil, pode ser uma pessoa que é do fundamental ou do ensino médio, e aí passou no concurso, vai ser diretor de um SEI, que no SEI pra gente é creche, né, de 0 a 3. Mas, enfim. E aí, na minha escola, ela participa desse horário de formação junto com a gente também. E a gente compartilha essas experiências, é muito importante, como eu estava falando, né? Então, a gente tem um problema, leva para a coordenação. Então, assim, a gente nunca está sozinha na sala, né? Somos uma professora só, nós ficamos 4 horas com as crianças, mas nesses momentos a gente ganha força, né? A gente se sente como coletiva. A gente tem a ideia de que a criança não é da professora Indira, não é daquela sala, ela é da escola. Então, se ela está dando problema, ela é um problema de todos. Eu mesmo tive uma criança que a gente teve que remanejar no meio do ano, porque a minha sala estava muito pesada para ela. A característica da minha turma não estava atendendo uma necessidade específica que ela tinha. Então, a gente remanejou. Só que aí precisa da colega da outra sala também acolher, estar disposta a atender. Então, por isso que a gente entende que a criança é da escola como um todo. Ações voltadas para o desenvolvimento integral do ser, né? É muito importante isso, ainda mais quando a gente fala de natureza, né? Do ser natural. A gente não separa, tenta não separar, né? A criança, mente e corpo, né? Mente e corpo, menino, menina, questão de gênero. Criança de adulto, então a gente procura sempre essa horizontalidade nas relações, né? A gente procura não ter distinção. Então, por exemplo, a questão do banheiro que eu comentei, do banheiro. De gênero, a gente não tem separação de banheiros, os banheiros são os mesmos, tem separação de criança, banheiro de adulto e banheiro de criança, mas não separa banheiro de menino e de menina. Claro, teve problema? Teve, muitos pais questionaram, né? As famílias não entenderam por quê, mas é tudo um trabalho pedagógico, né? Nós somos educadores não só das crianças, acho que as famílias também demandam esse momento de formação, né? E depois que a gente explicou o porquê e justificou, foi super aceitável, inclusive nas festas. Era um momento constrangedor, porque nas festas eles procuravam, puxa, mas esse banheiro? Não, mas eu quero banheiro de mulheres. E aí eles entenderam, não, as crianças vivem isso cotidianamente, por que vocês também não podem viver? Até para ver que não tem problema nenhum, né, que é saudável essa convivência. Então, aí eu trouxe alguns exemplos, né, de como esse currículo, esse PPP, ele se dá na prática. E aqui, no caso, tem uma foto da formação, né? Na formação, a gente prioriza a participação de toda a equipe, então não são só as professoras. Vai o quadro de apoio, sempre que possível também vai a equipe de limpeza e da alimentação, que são terceirizadas. A gente sabe que aí a relação é um pouquinho mais complicada, mas sempre que possível a gente envolve todos os atores nessas formações. E nesse caso da foto, que está a Fatiminha aqui, eu não estava, tá vendo? Eu nem estava mais lá e estou falando a gente. Essa formação aconteceu no museu, então tem muitas saídas, tem muitas formações que acontecem fora da escola também e com a participação de todos. Nessa outra foto dá para ver que a participação das famílias é realmente massiva, a gente tem mesmo uma adesão muito grande, porque é isso, quando as famílias conhecem o projeto, eles se encantam, né? Eles querem fazer parte daquilo. Então, acontece mutirões frequentemente, assim, praticamente todo mês tem um mutirão, e aí é por adesão, as professoras também participam
quando podem. No caso de reposição, a gente acaba repondo nesses dias, mas são mutirões para cuidar da escola. Então, tem um mutirão para parar a horta, porque a gente tem aquela horta enorme, mas não tem um jardineiro. Então, a gente precisa dessa manutenção. Então, acontece vários mutirões e a gente tem mesmo a participação das famílias, porque eles acreditam no projeto, né? Eles querem que dê certo. E aqui em cima tem uma passeata que foi nesse carnaval agora, né? Tem aí o estandarte do Nenhum Direito a Menos, porque a escola está correndo um sério risco, assim como várias escolas de São Paulo, né? Mudança de gestão. A gestão Dória está querendo fechar várias salas de aula, são vários espaços, que nem nessa escola são 8 salas de aula, né, com turmas regulares, mas tem um espaço que é uma sala multimídia, que tem livros, que tem um projetor, que a gente não tem televisão, foi abolido televisão em cada sala de aula, então tem uma sala que é para passar vídeo, para fazer projeções, e essa sala está correndo risco de ser fechada. É uma sala multimídia, uma sala para fazer várias coisas, para fazer dança, para contar história, para passar filme, né? E o Dória acha que é uma sala inútil, que tem que botar a criança lá dentro, então está correndo sério risco de ser fechada essa sala, assim como várias outras salas. Tem escolas que têm brinquedotecas, que também está correndo risco. Está bem triste a situação, mas e essa passeata tá uma das reivindicações, né, o porquê desse estandarte Nenhum Direito a Menos, uma das pautas era essa, por isso que eu achei importante destacar. E aí eu achei importante trazer 2 projetos. Acontecem muitos projetos, gente, eu até brinco com a minha diretora que a gente peca pelo excesso, porque às vezes assim, acontecem muitos projetos e a gente às vezes não dá conta, né, cada turma tem um ritmo, mas isso é super respeitado. E aí a gente vai dar um toque para ela, ó, Márcia, pega leve aí que a gente ainda está falando sobre aquele outro assunto, né? E dentre os vários projetos que acontecem, eu trouxe 2 para destacar, que é o Saberes e Sabores e o do Conselho de Crianças, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com o tema da plenarinha. Então, o Saberes e Sabores, ele é basicamente trata da alimentação saudável, mas a gente procurou assim como várias outras ações, como trabalhar isso permeando o currículo, né? Não só no momento da alimentação. A gente não vai falar sobre alimentação saudável só na hora de ir para o refeitório. Ele tem que estar em todos os momentos, né? Não tem que ter uma aula de comer bem. Ele tem que estar ali, no dia a dia da escola. Então, como que acontece, né? Tem o cardápio vivo, que são a gente chama de fadas da cozinha, um apelido carinhoso, né? Mas que são as merendeiras. Elas fazem esculturas com a comida, então tem a foto depois, vocês vão ver um brócolis, elas fizeram uma árvore com brócolis, é uma forma de trazer o lúdico também para esse momento, né? E de estimular a criança a comer. Olha que legal, olha que coisa bonita, deve ser gostoso comer isso daí, né? Então, é um incentivo a mais. Visitas à feira. A feira é relativamente perto da escola, então é fácil ir. Então, sempre quando tem essa saída, a gente procura ir com as 2 professoras. A professora chega mais cedo, troca o horário para poder acompanhar a turma, e vai também mais 2 adultos. A gente ocupa muito a cidade, então a gente costuma fazer muitas atividades no entorno. Oficina de culinária, inclusive com a participação das famílias. Então a gente, por exemplo, tem até a foto que eu trouxe, a turma que eu estava, a mãe comentou que a criança, ele fazia coisas incríveis, ele adorava o momento da janta, porque eles ficavam juntos e eles montavam um prato todo elaborado. Ela soube que eu era vegetariana, ela queria me mandar receitinhas, né? Aí ela contou para mim que eles faziam, e eu estava trabalhando com mandalas, o meu projeto era sobre mandalas. E aí ela falou assim, professora, você não vai acreditar, o Daniel, ele fez uma mandala, montando o prato de salada, de repente eu estou vendo que ele estava desenhando, botando o beterraba aqui, o pepino ali. Aí eu falei, o que você está fazendo? Ele falou, é uma mandala. E aí eu falei, nossa, era o que faltava, eu estava trabalhando com mandala no ateliê. A gente fez escultura de mandala, a gente fez várias coisas de mandala, mas eu não tinha pensado em fazer uma mandala comestível. Aí eu falei, bora lá fazer essa mandala na escola, vem aqui ensinar pra gente. E ela participou dessa oficina. Então essas oficinas acontecem frequentemente também, de culinária, né? De como trazer essa temática também nas oficinas que acontecem no período da tarde. Formação das merendeiras, acho que ela comentou no vídeo, né, que a gente ganhou o 2º lugar num projeto que teve grande, que é a Educação Além do Prato. Então as merendeiras participaram, foi uma briga com a empresa terceirizada, porque a gente queria que elas pudessem ter a formação no horário de trabalho. Então foi toda uma logística de organizar, né, para a escola não ficar sem funcionária, mas que pelo menos uma delas pudesse ter esse momento de formação. Então elas participaram dessa formação.
O autosserviço, ele é feito no prato de vidro, acho que deu para ver nas imagens também, né? Prato de vidro, garfo e faca. Tem a colher, porque tem crianças que ainda não conseguem, ou se sentem mais à vontade, ou tem até um costume mesmo de casa, a família come de colher, e tudo bem. Então, é opcional, né? Tem as 3 opções, e as crianças comem muito bem. O tempo que eu fiquei lá, eu nunca quebrei nenhum prato, e eu peguei, e as turmas são mistas, eu esqueci de falar. Não tem separação por idade também, né? Além de não ter separação de gênero, também não tem por que ter separação etária. Então, as turmas são mistas, são turmas de 4 e 5 anos na mesma sala, que aqui seria o primeiro e o segundo período, né? É tudo junto, na mesma sala. E aí, a briga nossa agora é para continuar no fundamental, porque eles comem no prato de vidro, com garfo e faca, na educação infantil, aí chega no fundamental, é aquele pratinho que, infelizmente, ainda tem aqui, né, o de plástico, azul também, lá também é azul, e aí as crianças ficam revoltadas, né, como assim? Os pequenos comendo lá, ano passado eu estava comendo com garfo e faca, e agora você me dá esse prato para comer, como se eu não soubesse comer num prato de vidro. Então é uma briga pro fundamental, pro infantil, a educação infantil cada vez mais inspirar o ensino fundamental, e aí eu saúdo a participação do ensino fundamental nesse projeto, que é muito importante a gente ter esse diálogo, porque a criança é a mesma, né? A infância vai até os 12 anos, ela não deixa de ser criança quando ela passa para o ensino fundamental. E a alimentação saudável também nas festas e eventos, né? Porque é importante a gente manter a coerência, né? A gente não pode falar durante a semana de comer alimento saudável, né? E chega no final de semana, na festa junina, que a gente lá chama Festa da Cultura Brasileira, aí tem refrigerante. Pô, como assim? Então, a gente procura sempre manter a coerência. Então, na festa também, a alimentação ela é saudável, ela tem opção vegetariana, é importante destacar, porque todo mundo achou que só por causa da Indira vai incluir. Não. A primeira festa que teve macarronada com soja texturizada foi o primeiro a acabar. A bolonhesa ficou lá, e a macarronada de soja acabou rapidinho, que quase eu fiquei sem comer. Foi muito bem aderido. E aí a separação dos resíduos para a composteira e para o miocário, né? A gente tem os dois sistemas de compostagem, porque a escola é pequena, né? Vocês viram. Então, para dar conta de tudo que a gente produz, a gente tem, além do miocário, que é um sistema de compostagem com as minhocas, tem também a composteira, que é um espaço maior, onde aí sim vai todo o resíduo da cozinha. Na composteira a gente procura mais fazer o trabalho pedagógico com as crianças, né, de cortar os alimentos, os restinhos de talos, e as crianças depositam todos os dias. As cascas das frutas, então acabou a refeição, a gente tem os coletores diferentes, né, para descartar resto de comida que foi processada e as cascas das frutas para poder ir para a composteira. Os ingredientes da horta, os ingredientes da alimentação, os temperos são todos da nossa horta. A gente, até porque com a verba da escola não tem dinheiro para ter o tempero, então a gente usa da própria escola. E também são 2 hortas, tem a horta das cozinheiras, das fadas, né, que fica pertinho delas, perto da cozinha, porque a escola é muito grande. Ela fala, a gente tem que descer até lá na horta para buscar e não dá tempo. Tudo bem, então a gente fez uma horta do ladinho do refeitório, da cozinha para elas. E aí, os alimentos da horta, eles são escolhidos pelas crianças. Então, dependendo do projeto de cada turma, eles escolhem se vai plantar beterraba, rabanete, enfim. E aí também, para ilustrar o que eu acabei de falar, né, as fadas, a alimentação. Aqui está o miocário, que fica dentro daquele espaço que a gente chama de sala verde. E aí o conselho de criança, né? E aí essa ideia da voz como um direito e não como uma concessão, né? Não é algo que a gente dá, é algo que a gente permite que ele aconteça. Então, ele acontece assim, a representatividade e a igualdade de gênero, por quê? Porque é um menino e uma menina, uma é a escolha da professora, então as 2 professoras, na verdade, elas sentem quem ali tem mais desenvoltura, quem tem mais, né, possibilidade, pergunta se a criança quer, porque a criança pode ser a maior faladora, mas não quer participar, não quer ser representante de turma. Então, ela pergunta, e a outra escolha são 2 crianças por cada sala. Um menino e uma menina, uma escolha das professoras, e a outra é a escolha das próprias crianças, eles fazem eleição e tudo mais. Aí a Assembleia Geral acontece mensalmente, então junta 4 salas, porque as 8 salas a gente viu que não dava certo, porque é importante, assim, não é no papel, não é uma coisa que a gente fala, a gente faz por fazer, não, a gente faz para dar certo. Então a gente juntou as 8 salas, deu bagunça, vamos pensar como aprimorar isso. Então hoje a gente faz 4 salas de manhã e 4 salas à tarde, até para as professoras também poderem participar, para não ficar só num turno de período, né?
E nesse momento eles falam o que está pegando, quais são as questões que eles querem debater, o que precisa achar soluções. E aí depois desse momento geral, tem esse momento da definição de pauta. Aí é como se fosse um pré-conselho. Aí senta as crianças, eles trazem tudo o que foi debatido e eles definem. O que é mais importante, o que é prioritário a gente tratar agora? É o brinquedo que nem tem a questão da pista de carrinhos, foi uma demanda do Conselho Mirim. Fez a pista de carrinhos, brincaram, mas os carrinhos estavam sumindo, estava quebrando, então precisava melhorar, ainda não estava legal. Então eles trouxeram isso para a pauta, aí definiram que a pauta era essa, aí eles voltam para a sala e debatem com os seus pares, com as crianças da turma. E aí a forma de registro, é importante registrar, e aí eles escolhem se eles querem registrar, de novo, com as diversas linguagens, se vai ser um desenho, se eles querem gravar, se eles querem fazer uma música, aí a turma escolhe como que vai ser levado o registro dessa discussão que foi feita na sala, né, na roda de conversa, como que vai levar essa discussão para o Conselho Mirim. O Conselho de Criança, a gente gosta mais desse nome. O Conselho de Criança, ele participa a equipe gestora e as crianças. E aí as professoras também perceberam uma demanda, poxa, mas seria interessante a professora também participar, né? A gente também gostaria de estar nesse momento, então a gente está pensando agora como equalizar isso, como garantir a representatividade também das professoras nesse momento. E além do Conselho de Criança, tem o Conselho de Escola, que aí são só os adultos que participam, mas sempre trazendo as pautas que foram debatidas no Conselho de Criança também. E aí algumas das conquistas desse momento, né, de participação ativa das crianças. A quadra de futebol de areia, o fim da hora do sono, que é engraçada essa história, que foi logo que a diretora chegou, eu não estava, porque ela entrou em 2012, eu cheguei em 2013. E aí, quando ela chegou, a sala tinha colchonetes, pilhas de colchonetes, praticamente um para cada criança, tinha a famosa televisão. E aí ela perguntou, mas por que, né, que tem isso? Porque as crianças ficam aqui 8 horas, elas se cansam, elas precisam dormir. Então tá. Aí ela foi sentindo com as crianças, e as crianças... Era aquele momento tenso, né? Porque é uma sala pequena, a janela também era bem ruim, né? Naquela época era uma janela bem pequenininha, não era arejada a sala de aula, então imagina. E tem outro detalhe, a gente tem 35 crianças. É o máximo, mas tem escolas que acabam passando esse máximo, mas a maioria das escolas chega a 35 crianças. Então imagina, 35 crianças, depois de brincar o dia inteiro, tira o sapato. Para deitar, para dormir, quem dorme num ambiente desse, né? Ninguém gosta de dormir. Então elas reivindicaram, foi a primeira pauta do Conselho de Criança, é que elas não queriam mais dormir, não tinha mais necessidade. Então eles acordaram que ficaria um colchonete por sala, porque sim, tem criança que se cansa, tem criança que passa mal, né? Que queira dormir, mas não uns 35, é diferente, né? É diferente você respeitar esse momento da criança, a necessidade de descanso, mas é uma necessidade individual, não é forçada, né? Nada é forçado. A pista de carros, o triciclo, a pintura do muro da escola também, porque o muro, eles acharam, não tinha pichação, é um bairro, preciso destacar, é um bairro de classe média alta, né, mas a gente atende as crianças de periferia que vêm com transporte escolar e também os filhos das empregadas que trabalham nas casas do entorno. Então, a escola é bem cuidada. E aí só que eles sentiam falta de ter a marca deles no muro, então foi feito um mutirão também de pintura com os desenhos das crianças no muro da escola. E só para encerrar minha fala, que eu estou terminando, eu trouxe essa bibliografia que é um pouco que permeia também o trabalho da escola, achei importante compartilhar com vocês, mas é importante o que falou no vídeo do Tintim, né, que o chegar, até anotei aqui, deixa eu ver bonito, o chegar não é mais valioso do que o caminhar, né, ou seja, a gente às vezes prioriza muito o produto final, né? Que nem vem agora esse proposta incrível da plenarinha. Eu fiquei apaixonada pela ideia, acho que vai ser, ainda mais com esse tema, vai ser incrível. Só que às vezes a gente fica preocupada lá em setembro, né? Meu Deus, o que eu vou apresentar lá em setembro? Qual vai ser o produto final? Como é que eu vou fazer isso? E a gente não curte o processo, né? Não curte esse caminhar do Tintim, né? Então, olha quanta riqueza, olha quanta coisa, quanta vivência dá para ter até chegar a setembro, né? Às vezes, quando chegar a setembro, pode ser que o resultado não seja nada bam, mas o processo, se a gente tiver aquilo registrado, documentado, a gente pode apresentar o processo, não precisa ter um produto final. O produto final pode ser o registro do processo, né? Para a gente não perder isso de vista, né? E eu estou falando também agora a gente, porque é isso, eu sou professora, eu também vivo essa angústia, eu sei que a gente, né, tem esses
preâmbulos todos, mas que para a gente não perder essa experiência, não perder esse momento, porque é fantástico o que pode acontecer esse ano com essa temática tão importante, tão necessária, né, até fisicamente para a saúde das crianças, como foi colocada pela colega do Instituto Alana. Então, vamos, para não perder esse momento, né, vamos pensar mais como aproveitar esse momento, como vivenciar mais o momento e menos o produto final em si. E é isso. Obrigada, gente.